Graça e paz, queridos. Estamos no ar com mais uma tarde de estudo, mais uma live, mais um momento de reflexão e aprendizado com Deus. Hoje com um tema maravilhoso que é combater o bom combate. Estamos de volta como todos os sábados às 5 horas da tarde, falando da palavra de Deus, falando de Jesus. Eu tenho certeza aí que tem sido bênção para a vida de muita gente. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que têm acompanhado ao vivo, você que acompanha nas redes sociais, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, mas que você assiste aí posteriormente. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus acrescente cada vez mais na sua vida, no seu ministério, que seja sempre bênção para o seu coração, cada tarde como essa, cada estudo em que nós estamos aqui ministrando e que você tem aprendido, tem se dedicado a aprender mais da palavra de Deus. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as palavras de Paulo em 2 Timóteo 4, nessa carta que tudo indica ter sido a última carta que Paulo escreveu antes da sua morte, e nós vamos estar falando um pouquinho dessas últimas palavras de Paulo, especialmente nos versículos 6, 7 e 8, onde ele se despede dizendo ter combatido um bom combate, se despede dizendo ter feito uma carreira digna, onde ele guarda a certeza de que um justo juiz está o aguardando para o recompensar no céu. E eu quero ler já com vocês 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Eu quero começar lendo esses 3 versículos para nós meditarmos um pouco na palavra de Deus nessa tarde de sábado. Você que já está com a gente, compartilha o link, copia o link aí, manda rapidinho lá no WhatsApp, vai lá e volta, tá bom? Não fica lá conversando não, mas volta pra gente estudar junto aqui, aprender de Deus. Você que está assistindo posteriormente, seja pelo Facebook, pelos meios de compartilhamento ou pelo YouTube, compartilha também, copia o link, manda para frente. Você que já está assistindo agora ou que está assistindo posteriormente aqui pelo Facebook, use a sua rede social como meio de divulgação da palavra de Deus. Use a sua rede social para espalhar paz. E para isso, compartilhe essa live. Compartilhe e leve para frente para que mais pessoas sejam alcançadas e mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Deus abençoe a todos que já estão chegando. Presbítero Leonardo aqui nos cumprimentando. Que Deus abençoe todos vocês que já estão conosco. Avisa todo mundo, já estamos ao vivo, já estamos no ar com mais uma tarde de estudo da palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6, 7 e 8, que diz assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como um vinho na oferta de libação. Algumas traduções já está: estou sendo derramado como aspersão, estou sendo entregue como aspersão. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho. Paulo ele faz menção à oferta de libação, onde o vinho era derramado no entorno, nas bordas do altar, aquela oferta de cereais e dentre outras ofertas que era assim oferecida, que eram ofertas de gratidão a Deus. Não eram ofertas sacrificiais para perdão de pecado, mas era uma oferta de gratidão a Deus. E ele faz menção àquilo que um dia ele já havia profetizado lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, quando ele escreve dizendo, vamos ler aqui para a gente ter as palavras mais precisas, ok? Ainda que seja um texto extremamente conhecido. Ele escreve dizendo assim, olha: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto espiritual. Ele fala lá em Romanos 12 de um sacrifício pessoal, de um sacrifício íntimo, de um sacrifício de entrega. Quando Paulo fala de sacrifício vivo, ele fazia menção à oferta alçada, fugiu o nome aqui por um instante, a oferta alçada, que era aquela oferta de exercício, era uma oferta de tarefa, era uma oferta de presente. A oferta alçada
não era um cordeiro qualquer que você sacrificava, pelo contrário, era algo que você via necessitando no templo. Por exemplo, quando Moisés vai construir o tabernáculo, a Bíblia diz que as pessoas trouxeram ofertas alçadas. Então elas traziam tapete, elas traziam madeira, elas traziam ouro, elas traziam paz, traziam paz, mesmo mandando paz aqui, traziam paz, né? Paz do Senhor Jesus. Obrigado a todos que estão conosco, alguns rostos aqui, alguns rostos que a gente não via há muito tempo, está aqui com a gente hoje também, sejam bem-vindos. E a oferta alçada era justamente essa oferta de objeto. Ela poderia ser dada tanto para o tabernáculo, quanto ela poderia ser dada para a tenda do sacerdote. Ana, por exemplo, quando ela vem apresentar Samuel, ela traz consigo um cordeiro a mais. Quando a gente faz a medição de todos os presentes que Ana está trazendo, ela traz cereais, ela traz vinho, ela traz 3 cordeiros. Um é sacrifício por pecado, o outro é holocausto por gratidão, e o terceiro é uma oferta alçada que ela vai presentear Eli, porque Eli a abençoou um ano antes. Então a oferta alçada era uma oferta de presente, tanto para o tabernáculo, quanto para o próprio sacerdote. Deus recebia essa oferta como oferta alçada. Mas havia uma terceira forma de você dar a oferta alçada, que era aquela oferta em que você não tinha condições de dar determinada coisa, mas você se oferecia para o serviço do tabernáculo. Você se oferecia para o serviço do templo. Nós temos essa oferta alçada sendo descrita, por exemplo, em Neemias 3, onde as pessoas se ofereciam para a reconstrução do muro. E vinham ali joalheiros, tapeceiros, pessoas que nunca tiveram experiência com construção civil, mas elas se ofertavam, elas se ofereciam para ajudar no muro. E essa era a oferta alçada em que alguém se doava. E é dessa oferta que Paulo fala em Romanos 12, quando ele faz menção de sacrifício vivo. A oferta em que se encaixa ali é justamente a oferta alçada, porque o único sacrifício vivo, além desse, era do bode expiatório, em que era passado os pecados da pessoa para um bode, e o bode era lançado no deserto e abandonado lá. Não é isso que Paulo está fazendo menção. Então ele faz menção justamente de uma oferta alçada em Romanos 12, quando ele diz: oferecei vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável. Ele está dizendo: olha, esteja disponível para Deus. Não espere que alguém te force a fazer algo, não espere que alguém tenha que te cobrar, esteja disponível, faça, se jogue. É você que oferece o seu corpo, não é alguém que te força a se oferecer, mas é você que oferece o seu corpo. E depois de fazer menção a esse mandamento, fazer menção a esse sacrifício e trazer esse mandamento em Romanos 12, Paulo agora em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, ele vai falar de si mesmo e dizendo: olha, quanto a mim, eu já estou sendo derramado como um vinho na oferta de libação. Ele fala agora daquela oferta de cereais. Ele fala do seu próprio sangue que está sendo derramado por Cristo. Não é um sacrifício para remir pecados, nada disso, mas a continuação do texto, e a gente vai tentar fazer uma exegese aqui de cada parte desses 3 versículos, a gente vai ver que Paulo está se oferecendo como uma oferta de gratidão. E ele diz: olha, o tempo da minha partida se aproxima. Meu vinho já está sendo derramado, meu sangue já está por se derramar. Está chegando o momento de eu sacrificar a minha vida por Cristo, de eu me entregar por Cristo. E ele completa o versículo 6 dizendo: o momento da minha partida. Partida aqui, a palavra grega que é usada por Paulo para descrever esse termo, o momento da minha partida, é analusis. E o que quer dizer analusis? Ela quer dizer desprendimento, ela quer dizer libertação e ela quer dizer soltura. Agora olha a beleza disso. Paulo, ele está falando da própria morte. Ele está falando que o tempo da sua morte está se aproximando. Ele precisa avisar para o seu amigo dizendo: olha, Timóteo, quanto a mim, chegou a hora da minha morte, já saiu a sentença, não tem mais jeito, eu vou morrer. E como Paulo descreve a aproximação da sua morte, como Paulo descreve para Timóteo o momento da sua morte, ele não vai descrever com lamento, com choro, ainda que no português chegou para a gente aqui como momento da partida. Mas quando a gente vai para o grego, quando a gente vai para o texto original, para as palavras de Paulo, para o termo analusis, o que a gente percebe que Paulo escreve é: Timóteo, quanto a mim, o tempo da minha soltura já está se aproximando, o tempo da minha libertação já está se aproximando. Timóteo, o tempo do meu desprendimento já está se aproximando. Libertação de quê? Soltura de quê? Se Paulo iria morrer.
Ele não pode falar de soltura. Talvez a gente vendo isso aqui, a gente interprete a princípio como uma questão da soltura, das cadeias físicas que prendiam Paulo, das prisões, mas não é disso que ele está falando, porque ele está fazendo menção à sua morte. Ele tinha noção, versículo 7, deixa claro que ele tem noção de que a morte dele se aproximou. O próprio início do versículo 6 confirma isso. Quando ele diz o tempo da minha soltura está se aproximando, o tempo da minha libertação, a gente precisa voltar a um texto do próprio Paulo, lá em Romanos capítulo 7, versículos 18 ao 25, minha esposa colocou aí agora minhas páginas aí do YouTube e do Facebook. Você que ainda não se inscreveu lá no YouTube, se inscreve, ativa o sininho e acompanha nossas lives. Quando a gente acaba aqui, meia horinha depois, essas lives já estão no YouTube para você poder assistir aí na sua TV com tranquilidade. Tá bom? Então se inscreve lá no YouTube. Você que assiste aqui ainda não curtiu a página do Facebook, entra aí e curte também. Basta clicar no link aqui depois da live. Agora você fica aqui acompanhando com a gente, tá bom? Então de que Paulo está falando? Se a palavra partida aqui, traduzida para nós como partida, na verdade significa soltura, significa libertação, Paulo está querendo ser livre de quê? Ele está comemorando a soltura de quê? O desprendimento de quê? Se ele na verdade vai morrer, porque Paulo descreve a própria morte como uma soltura, porque Paulo descreve a própria morte como um desprendimento, como uma libertação, se na verdade ele vai morrer. Paulo ele fala do seu próprio corpo. A gente volta em Romanos 7, versículo 18, você que não pegou a Bíblia ainda, pega aí, anota, acompanha com a gente. Romanos 7, do 18 ao 25 diz assim, são 8 versículos aqui me parece, a gente vai ler, acompanha aí. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ele está dizendo, meu espírito tem prazer na lei de Deus. Meu homem interior, meu coração tem prazer nas coisas de Deus. Mas vejo no meu corpo outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou. Agora olha o lamento do versículo 24 de Romanos 7. Romanos 7, o próprio Paulo escrevendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim como eu mesmo, que eu entendi que com o entendimento sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Eu quero ficar com esse versículo 24 de Romanos 7, que diz assim, olha, se quiser comentar aí, gente, interage com a gente. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo ele carregou um lamento, que deveria ser o nosso lamento também. Ele lamentava consigo mesmo, dizendo, eu tento me santificar, mas o meu corpo pede o pecado. Eu tento fazer o certo, mas o meu corpo quer fazer o mal. De modo que quando eu penso em fazer o bem, eu já fiz o errado. Quando eu penso em fazer o certo, eu já fiz o errado. Quando eu penso em fazer o bem, eu já fiz o mal. O meu espírito, o meu interior, e eu acho que todo mundo aqui que está acompanhando agora, ou que vai assistir depois, já enfrentou esse dilema. Gálatas 5 fala sobre isso. A briga da carne contra o espírito, de espírito contra a carne. E ele diz, olha, o meu espírito, o meu homem interior, ele ama a lei de Deus. Ele ama os mandamentos, ele quer ser santo, ele quer ser puro. O meu homem interior, ele está ansioso pela santidade. Mas no meu corpo opera uma lei de pecado que sempre me conduz ao erro. Ainda que no meu interior eu proposite, eu fale, não, eu vou ser certo, eu vou fazer o correto, não, eu vou fazer do jeito certo, eu vou me santificar, eu vou me purificar. A gente enche de plano por dentro, mas na carne opera uma outra lei, e essa lei nos conduz ao erro, ela nos conduz ao pecado, de modo que o nosso homem interior, ele entra em crise, por tentar fazer o certo, e a nossa carne está nos conduzindo ao erro. E Paulo começa agora a lamentar no versículo 24, dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte, de pecado? Quem me livrará desse corpo que me conduz? Quem me livrará dessa natureza? E ele lamenta isso escrevendo aos romanos. E é impressionante porque
Quando Paulo ele vai escrever lá para Timóteo, momentos ou dias, a gente não sabe exatamente a distância entre essa carta e a morte de Paulo, a gente sabe que foi uma das últimas, ou talvez a última que ele escreveu, provavelmente a última. Ele descreve, e aí a gente tem em português assim, o momento da minha partida está próximo. Mas como eu falei, a palavra analuzes, a palavra grega analuzes, que é usada por Paulo aqui, Paulo está escrevendo assim: Timóteo, o momento da minha libertação está chegando. Timóteo, finalmente eu vou ser solto. Ele não fala das cadeias, ele não fala das grades, ele não fala das correntes, mas ele fala do que ele lamentou em Romanos 7:24. Ele está dizendo: Timóteo, aquilo que eu desejei está acontecendo. Eu finalmente vou ser livre do pecado. Por isso ele diz: o momento da minha partida, ou o momento da minha libertação. A palavra na luz que Paulo usa aqui é a mesma palavra que era usada quando soltava a corda de uma âncora de um navio para ele poder viajar. As pessoas diziam: olha, soltou a corda, o navio está livre. Aquilo que prendia o navio finalmente foi arrancado. Ele está solto, ele pode viajar, ele pode percorrer os mares. E Paulo usa esse termo marítimo para descrever a própria morte. Ele fala assim: olha, a minha soltura chegou. Eu lamentei em Romanos 7:24 sobre quando eu seria livre dessa carne de pecado, quando eu seria livre dessa natureza pecaminosa. Finalmente chegou esse dia. Eu estou sendo oferecido como um vinho que é derramado no sacrifício de libação, e o momento da minha soltura, o momento do meu desprendimento, o momento da minha libertação está chegando, e já é chegada. Queridos, isso é muito lindo. A gente vê a descrição disso em John Hus, por exemplo, em 1417, 1415, aquele que profetizou o nascimento de Lutero, ainda que de uma forma figurada, quando ele diz: olha, coloca essa coroa de vergonha em minha cabeça, porque estavam colocando um cap de bruxo sobre ele, para queimá-lo vivo. Ele diz: coloca essa coroa de vergonha em minha cabeça, porque uma coroa de glória me aguarda. A gente vê isso acontecer na história, por exemplo, com o bispo Inácio, cerca de 105 depois de Cristo, quando ele está sendo levado para ser destruído, ser comido por leões no Coliseu Romano, e ele passa por Esmirna e ele deixa uma carta para os guardas entregar a Policarpo, e na carta estava escrito: Policarpo, não deixa a igreja orar por mim, porque eu estou ansioso para ver o rosto do meu mestre. Alguém pedir, dizendo: não ore para eu não morrer, eu estou ansioso, eu quero ver o rosto de Jesus. É alguém que entendeu que a morte não é o fim para um cristão, que a morte é o começo, que a morte é o início, que a morte é aquilo que vai levar esse cristão a viver para sempre com Cristo. Paulo entendeu isso, Paulo comemorou isso, e olha que a gente ainda está só no versículo 6. Bispo Inácio entendeu isso, John Hus entendeu isso, muitos outros homens entenderam isso ao longo da história. E nós precisamos entender também, entender que o momento da nossa partida, na verdade, é uma soltura. É por isso que o Senhor, Ele se alegra quando um justo dorme na fé, dorme no Senhor. Por quê? Porque ele está livre do pecado, ele está livre do corpo da morte, ele está livre da condenação, ele está livre da possibilidade de pecar. Possibilidade essa que ainda é uma realidade para nós que estamos aqui na terra, que precisamos vigiar diariamente, guardando o que temos, para que ninguém roube a nossa coroa. Antes de ir para o versículo 7, deixa eu ler aqui um comentário, passou aqui na irmã Isabel. Diz assim: mesmo assim, quando nos entregamos completamente à vontade de Deus, experimentamos a nossa miserabilidade, lutamos diariamente para fazer a vontade de Deus. Paulo ilustra isso de maneira linda e muito clara. O momento de encontrarmos com Cristo é o momento da verdade, da verdadeira libertação, da batalha entre carne e espírito. Aleluia, amém. Correção aqui embaixo, aqui. Aleluia, amém. Então é isso, queridos. Na verdade, esse momento, Paulo ele comemora. Daí é uma pena, porque o português ele chega para a gente com muita limitação, né? Quando a gente pega o momento da minha partida, é como se Paulo estivesse lamentando a morte, né? Chegou, meu sangue está sendo derramado. No momento da minha partida dá um tom de lamentação, quando na verdade o versículo ele tem um tom de regozijo em seu original.
ele tem um tom de alegria, ele tem um tom de comemoração. Paulo está comemorando o fim daquilo que ele lamentou em Romanos 7, 24. E ele está dizendo, Timóteo, aquela libertação que eu desejei, finalmente chegou o dia. Finalmente eu serei livre. Finalmente, Timóteo, eu vou poder comemorar que eu estou livre do corpo dessa morte. Aleluias, Deus é maravilhoso. Então a gente chega agora ao versículo 7. E o versículo 7 ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E aí eu até coloquei lá como tema da live, né? Combati o bom combate. Combati o bom combate. Queridos, esse versículo ele fica ainda mais lindo quando a gente volta também para os originais dele, quando a gente recupera os originais desse versículo. Paulo ele faz menção aqui, quando a gente olha esse vislumbre do combate, o bom combate como está em português, né? Essa forma como é apresentada, faz menção à guerra, faz menção à batalha, diz, olha, eu combati um bom combate, eu acabei minha carreira, eu guardei a fé. Se a gente botar de trás para frente, ele está dizendo, eu acabei minha carreira, eu estou guardando minha fé, mas o combate que eu combati, ele foi muito bom, a luta que eu lutei foi uma luta muito boa. Mas o que Paulo fala no original desse texto? O termo original aqui é egonismai kalo angona, egonismai kalo angona. E o que significa egonismai kalo angona? Ele tem o sentido de agonizei uma boa agonia. Tem duas vertentes para a palavra egonismai. A primeira, e essa é importante a gente entender, está no comecinho dessa palavra egonismai, ela precisa ser dividida, e o comecinho da palavra tem a palavra ego. Quando Paulo fala de agonizei ou combati, ele usa um tipo de combate que fala do próprio ego. Ele não está falando do combate nem mesmo ministerial. Observa que a gente vai pegar duas vertentes aqui do grego para poder entender o que Paulo está falando no seu original. Ele diz, olha, egonismai, ou seja, agonizei contra meu próprio ego, eu combati meu próprio ego. Lembra do que ele fala no versículo 6? Quando ele fala de partida no sentido de libertação, de desprendimento, de soltura. E ele fala de soltura de quê? Das correntes? Não, ele está falando do corpo da morte, do corpo do pecado. Ele não seria solto das correntes. Pelo menos no sentido físico seria, obviamente, depois da morte. Mas ele morreria preso. Mas ele fala da soltura espiritual. E agora no versículo 7, ele usa o termo egonismai. Ele está dizendo assim, olha, eu combati meu próprio ego. A maior luta que eu enfrentei foi contra mim mesmo. Paulo, mais uma vez, ele fala sobre a sua natureza de pecado. É interessante porque a gente faz o possível para santificar os homens da Bíblia, mas nem a própria Bíblia tem essa intenção de mostrá-los como perfeitos, como santos. E Paulo ele usa esse termo dizendo, Timóteo, eu combati meu próprio ego, eu combati minhas próprias más intenções, eu combati, Timóteo, e isso foi um bom combate. A palavra kalô, que é traduzida aqui como bom, ela vai ter um sentido de excelente, gracioso, insuperável, bonito, precioso, recomendável, magnífico e admirável. Ele está dizendo, Timóteo, eu combati um admirável, um excelente combate. Angona, que é a palavra que é traduzida aqui também por combate para a gente, na nossa Bíblia, João Ferreira de Almeida, ela tem um sentido de agonia. Na verdade, a interpretação original dela é agonia. Então ele está dizendo assim, Timóteo, eu tive uma boa agonia combatendo contra meu próprio ego. Eu tive uma boa agonia combatendo, ele chama isso de excelente, isso foi excelente. A agonia diária que eu enfrentei, combatendo a quem? Combatendo os inimigos, os perseguidores, os judeus, os fariseus? Não, eu combati a meu ego, eu combati a mim mesmo. Eu me enfrentei com muita agonia durante todo o meu ministério. Eu me enfrentei, Timóteo, e isso foi excelente. A palavra calor, que ele usa como bom aqui, tem esse sentido de admirável, de excelente, de insuperável. Ele disse, Timóteo, esse combate que eu tive minha vida toda, ele é insuperável, é o melhor combate que alguém pode combater. Quem é que Paulo combateu a vida toda que ele disse que foi excelente? Ele disse, eu combati a mim mesmo. Eu agonizei uma excelente agonia. Contra quem? Contra o meu ego.
contra o meu próprio ego. Meu maior inimigo foi eu mesmo, Timóteo, e foi excelente essa briga, essa luta que eu enfrentei a vida inteira, aquilo que ele lamentou em Romanos 7. Paulo, ele agora vai enfrentar, ele vai fazer menção disso, ele fala assim, isso foi excelente. Entendendo muito, como sempre é possível, nessas lives de estudo. Deus abençoe, pastor José, amém, obrigado, Deus abençoe, é bom te ter aqui de volta. E ele vai dizer assim, olha, foi excelente. A gente falou aqui, até coloquei no merchan mais cedo dos grupos das WhatsApp, a gente vai fazer uma exegese desses versículos. Porque quando a gente pega o texto por trás do texto, as entrelinhas do texto, querido, tem tanta riqueza escondida lá. Tem tanta coisa escondida lá. Eu lembro que o Ralf alguns dias me perguntou, falou, pastor, o que te impulsionou a continuar estudando? Eu falei, Ralf, cada dia que passava, eu descobria tanta coisa escondida que eu não conseguia mais parar, e não consigo até hoje. Ainda essa semana eu estava estudando algumas coisas novas, e é tanta coisa nova, tanta coisa escondida por trás dos textos, que a gente fala, meu Deus, onde estava isso que eu não vi? Onde estava esse negócio? Então, queridos, olha a riqueza desse texto, quando a gente pega ele nos seus pormenores. Paulo, ele faz menção do combate que ele combateu durante todo o seu ministério, mas o termo que ele usa aqui é egonismai. Ele diz, o meu combate foi contra mim, e eu me agoniei por isso. Eu sofri uma agonia por isso. Agora, como é que foi essa agonia, Paulo? Foi ruim? Não, ela foi calor, ela foi excelente, ela foi bonita, ela foi insuperável, ela foi admirável. É uma agonia que as pessoas vão poder admirar a vida inteira, a agonia que eu sofri contra meu ego, contra minha natureza, contra minha própria vida, meus irmãos. Alguns dias eu postei algo no meu status do WhatsApp, uma chargezinha que eu vi na internet, eu amei, não sei quem foi o autor, mas mostrava duas pessoas conversando, e um dizia assim, você ficou sabendo do pecado do irmão? E o outro respondia assim, olha, eu não soube porque estava muito ocupado, preocupado com os meus próprios pecados. E eu achei aquilo tão perfeito, uma simples charge, um desenhozinho com 2 balões, que eu copiei e colei no meu status e compartilhei. Sabe, porque essa é a agonia que Deus espera que a gente agonize. Sabe, ele não quer que a gente agonize simplesmente pelos erros dos outros. Infelizmente tem muita gente agonizando pelo erro do outro e esquecendo de agonizar pelo próprio erro. Muita gente agonizando pelo erro do irmão, agonizando pelo pecado do irmão, agonizando porque o irmão não é perfeito, agonizando porque o irmão não é isso, não é aquilo outro. E na verdade Paulo diz, eu me combati, e foi um excelente combate. Ele está dizendo, Timóteo, meu principal ministério foi me enfrentar, e eu amei isso. Meu principal ministério, meu principal foco de pastoreio, Timóteo, foi encarar o pecador chamado Paulo, e foi uma excelente agonia, foi um excelente combate. Eu amei, Timóteo. Foi admirável, foi insuperável, e ele vai trazer, foi gracioso, foi precioso. E aí tem uma das traduções da palavra calor que é fantástica, e eu acho que talvez fosse até a intenção de Paulo, quando ele usa essa palavra, que é a palavra recomendável. Porque agonismai por si só se preenche, e se agonismai por si só se preenche, ele diz, Timóteo, eu combati meu ego. Então dá-se a entender, e eu poderia usar essa tradução de recomendável, que é uma das vertentes de calor, que é traduzido na nossa Bíblia por bom, bom combate. Então ele pode dizer assim, Timóteo, eu combati o meu ego, e essa é uma recomendável agonia. Essa é uma agonia que eu te recomendo. Timóteo, essa é uma agonia que eu recomendo para todos os cristãos, combater o próprio ego. Olha o último conselho de Paulo para o seu discípulo mais amado. Porque Timóteo, ele foi aquele sucessor de Paulo, foi aquele camarada que Paulo pegou e tratou como uma criança e transformou ele em quem Timóteo era. Em quem Timóteo se tornou, Timóteo devia tudo a Paulo. E ele está dizendo, olha Timóteo, essa é uma recomendável agonia, eu recomendo essa agonia para você, Timóteo. Eu recomendo isso, agonize por isso, se enfrente, Timóteo.
Ele já havia aconselhado a Timóteo dizendo: fuja dos desejos da mocidade, te ocupa em ler, te ocupa em exortar, te ocupa em ensinar. Ele já tinha dado uma série de recomendações a Timóteo, e agora ele fecha dizendo assim: Timóteo, o tempo da minha libertação, da minha soltura já está se aproximando. Eu combati meu ego, Timóteo, e eu recomendo essa agonia para você. Eu agonizei contra mim mesmo, Timóteo, e eu recomendo essa agonia para você, eu recomendo isso para a sua vida. Olha que coisa linda, combati o bom combate. Olha como chegou tão simples para a gente, né? De uma forma tão simplória para a gente aqui. Combati um bom combate. Paulo está dizendo: eu combati meu ego, eu recomendo essa agonia. Eu agonizei contra mim mesmo, e foi maravilhosa essa agonia. Foi insuperável essa agonia, foi o ápice do meu ministério, foi eu enfrentando meus próprios pecados. Queridos, deixa eu abrir um parêntese aqui antes da gente falar da segunda vertente desse texto, dessa palavra agonizmai. Se o foco maior da sua vida, do seu ministério, não é combater os seus próprios erros, você está perdido na sua caminhada. Se o maior foco do seu ministério não é combater a sua própria natureza, você está perdido no seu ministério. O meu ministério só pode fazer sentido quando os meus erros me incomodar mais do que os erros do meu irmão. Meu ministério só pode fazer sentido quando as minhas falhas, os meus pecados me incomodar mais do que os pecados do meu irmão. Enquanto os pecados do meu irmão estiverem me incomodando mais do que meus pecados, o meu ministério ele não faz sentido. Eu não entendi nada da palavra de Deus, eu não entendi nada do encontro com Cristo. Você olha para Isaías se encontrando com o Senhor em Isaías 6, eu já vou ler os comentários que estão passando aqui, pode colocar aí que eu já vou voltar para ler. Isaías 6, quando ele entra diante do Senhor, Isaías do 1 ao 5, ele está dizendo: ai de quem faz isso, ai de quem faz aquilo outro. São 5 capítulos repletos de ai. Mas quando ele chega diante do Senhor, ele diz: ai de mim que vou perecendo. Porque a santidade de Deus, ela constrange a gente. A santidade de Deus, ela traz à luz a nossa impureza. Sabe, você não precisa combater um prédio torto dizendo que ele está torto. Você precisa construir um prédio reto do lado. O prédio reto vai condenar, ele vai simplesmente identificar, ele vai denunciar o prédio torto. Eu ouvi alguns dias o pastor Luiz Hermínio falando isso, eu amei. Você não precisa identificar: olha, o prédio está torto. Não, constrói um reto do lado, porque a retidão de um denuncia a falha do outro. Por que o pedreiro coloca o prumo quando ele está construindo a parede? Porque a retidão do prumo denuncia a tortuosidade da parede. Quando a gente está diante da santidade, da retidão de Deus, a santidade dele denuncia a nossa tortuosidade. Quando a gente vai para Ezequiel diz: eu fui desfalecendo, eu caí. Daniel diz: eu caí diante dele, pensei que ia morrer. Todos os homens que se encontraram com Jesus a primeira vez, Pedro, quando Jesus vai lá e faz Pedro fazer uma pesca maravilhosa, ele diz: Senhor, sai do meu barco, porque eu sou um homem muito pecador, eu não sou digno. Ele tem medo da santidade de Jesus. Sabe por quê? Quando a gente se encontra com Cristo, querido, a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza falha, a nossa natureza errante, ela vem à tona, ela simplesmente aparece. E se ela não está aparecendo, se eu não consigo ver a minha natureza, é porque na verdade eu não tive encontro com Jesus. Porque no dia que eu me encontrar com Ele, a retidão dele vai denunciar minhas torturas. A santidade dele vai denunciar os meus pecados. A pureza dele vai denunciar as minhas impurezas. E só vai sobrar para mim dizer, como Romanos 7,24 Paulo falou: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se combata, se enfrente, entenda que você é o alvo maior do seu ministério. Você é o alvo maior. Deus te levantou primeiro para se pastorear, e só então você poder pastorear a outros. É a única maneira de eu conseguir pregar para alguém, é quando eu conseguir pregar para mim mesmo. Quando eu conseguir ministrar a mim mesmo. Se você não ministra para si mesmo, não ouse ministrar para mais ninguém. Necessitamos disso. Deixa eu voltar aqui para ler os comentários. Passaram bastantes comentários aqui. Irmã Isabela Almeida: se a gente compreender esse versículo, viveríamos a plenitude do que Deus tem para nós, passaríamos mais tempo procurando sermos melhor para Deus e consequentemente viveríamos bênçãos. Verdade. Leonardo de Angra dos Reis, presbítero Leonardo:
Meu Deus, que estudo abençoado por Deus. É muito bom aprender mais da palavra do Senhor. Temos que crescer na graça e no conhecimento. Pastor Gisele Santos, a bênção de Deus para nossas vidas. Meu grande amigo, que eu ainda não conheço. Verdade, a gente só se fala pela internet, né, Leonardo? Só por telefone. Um dia a gente ainda vai se abraçar, rapaz. Nossa maior luta, irmã Isabel Bastos, é contra a nossa própria carne, matar o ego, para que as pessoas vejam Jesus em nós. É o maior desafio do cristão. Nunca tinha pensado e ouvido a interpretação desse texto sobre esse ponto de vista. Que estudo lindo, aleluia, amém, Deus abençoe. Se a gente compreender esse versículo, veremos a plenitude de Deus, que Deus tem para nós. Amém. Amém. Estou lendo aqui, passando vários comentários, aleluia, glória a Deus, que bom. Então, queridos, combata o bom combate, combata o seu ego, é uma agonia recomendável. Qual é a segunda palavra da palavra agonismai? Minha esposa colocando aqui agora, Daniele Santos. Estou sentindo falta dos seus comentários aqui. Temos vivido dias em que temos invertido as coisas. Ao invés de combatermos contra o pecado que há em nós mesmos, estamos combatendo contra irmãos. Não digo que não devemos pregar contra o pecado, porque o Senhor é santo. Aquele que se aproxima dele também tem que buscar se santificar. Mas digo quando estamos tão preocupados com os outros e esquecemos de olhar para nós mesmos. Essa é a pegada. Sabe, a gente está tão preocupado com os outros, tão preocupado com o erro dos outros. Não, mas você viu o que o irmão fez, você viu o que o irmão fez, olha como está o irmão, e o seu erro vai ficando. Somos como Pedro dizendo: Senhor, pode todo mundo te negar, mas eu vou contigo até o pé da cruz. Jesus diz: Pedro, não amanhece o dia sem você me negar. Você me nega essa madrugada ainda. Sabe, não, Senhor, eu não, Pedro, você não é tão forte quanto você imagina. Olhe para si mesmo, o diabo pediu para te cirandar, eu que não deixei e roguei ao Pai por você. Sabe, às vezes a gente está tão preocupado olhando para os outros que a gente não percebe o quanto a gente está falho, o quanto a gente está errante, o quanto a gente está precisando mudar. Professor Anderson aqui acompanhando também, pastor Derivan, sejam bem-vindos, minha irmã Viviane, Cida, Mãe Juscelia, alguns aqui aparecem só os últimos que entraram, aqui os outros vai ficando só o númerozinho, a gente não consegue ver o nome de todos. Isso mesmo. Amém? Então, qual a segunda vertente da palavra agonismai? A segunda vertente da palavra agonismai é justamente o sentido de agonizei. Essa é a segunda interpretação da palavra agonismai. É no sentido assim, olha, foi um combate agoniante, eu agonizei durante esse combate. Eu estive perto da morte por esse combate. E aqui eu quero trazer um pouquinho na questão da adoração. E com a adoração eu não falo da gente ficar cantando e simplesmente, eu vou cantar as minhas mãos, eu quero levantar. Não, não é isso apenas. Não é isso apenas. Quando a gente fala de adoração, queridos, precisamos entender que a adoração é um estilo de vida, não tem a ver com a música que eu canto, não tem a ver com, sabe, se eu canto alto ou canto baixo, se a música é agitada ou se a música é lenta. A gente consagrou uns ritmos, demonizou outros e a gente fez uma bagunça dentro da igreja e na verdade a adoração não tinha nada a ver com isso, não tinha absolutamente nada a ver com isso. Adoração é um estilo de vida. Quando Paulo fala de agonizei, ele está falando sobre, tem um outro texto, não salvei aqui, não vou lembrar de cabeça, não vou me arriscar também. É melhor não tentar referenciar de mente para depois não dar texto errado para vocês. Mas é fácil de achar, está entre Gênesis e Apocalipse, bem fácil. Né? Que Paulo ele vai dizer assim, olha, eu submeto o meu corpo à servidão, eu escravizo o meu corpo, para que ele não tenha chance de me comandar, de me conduzir para o pecado. Eu submeto meu corpo à servidão, eu esmurro o meu corpo. Eu mostro para o meu corpo quem está no controle, é o que Paulo está querendo dizer. Isso é agonizar diariamente contra o pecado. A adoração vai além de uma música que a gente canta, queridos. A adoração é a decisão de vivermos uma vida devotada a Deus. Do momento que a gente acorda ao momento que a gente dorme, a nossa vida precisa ser dedicada a Jesus.
essa agonização, essa agonia contra o próprio ego. Porque Paulo fala dessa agonizei contra mim mesmo, essa luta contra o ego? Porque quando a gente decide viver uma vida de adoração, você precisa lutar contra o seu ego, contra o seu pecado o dia inteiro. Sabe, não basta a gente vir aqui na frente e cantar, você precisa agonizar por isso, você precisa dar o seu melhor. Eu às vezes brinco aqui com os meninos da banda, eu tenho uma mania de falar assim, às vezes a gente está cantando como se estivesse cantando na calçada. Eu brinco muito com eles aqui com essa frase, não cante como se estivesse cantando na calçada. Porque na calçada é o lugar que a gente começa cantando baixinho, cabeça baixa, controlado, porque não quer fazer feio no meio da rua. Mas quando a gente para adorar a Deus no sentido de louvar, de música, né, e a gente está na igreja, a gente precisa se soltar, você precisa entregar tudo, meu irmão. Não dá para entregar metade para Deus. O que a gente mais vê na igreja, às vezes eu brinco aqui quando a gente canta aquele hino, Espírito enche a minha vida, e aí chega no refrão e vê irmãos fazer assim, ó, as minhas mãos eu quero levantar. Irmão, se tu quer levantar a mão, descruza o braço e levanta. Não basta cantar, você precisa agonizar, você precisa lutar contra si mesmo, você precisa decidir entregar tudo. Sabe, a gente precisa decidir entregar tudo. Se eu vou pregar, sabe, eu não posso me conformar em levar uma palavra rasa, mediana, não. Ou eu entrego tudo, ou eu não entrego nada, ou eu me jogo por aquela mensagem, ou eu agonizo por aquela mensagem, e dou o meu melhor, como se fosse a última mensagem da minha vida, ou eu nem prego. Isso não tem a ver com vaidade, isso não tem a ver com... Não é nada disso, mas a Isabela até colocou agora, adoração e renúncia caminham lado a lado, é verdade. É você renunciar a fazer algo mediano para Deus. É você renunciar à ideia de ser medíocre. Não, você precisa decidir dar o seu melhor, porque Paulo em Romanos 12 fala, oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional? É aquele que eu decido fazer. Ninguém está me oprimindo, ninguém está me obrigando, não, eu decidir fazer. A adoração, ela precisa ser uma decisão. Eu preciso decidir adorar. Sabe, se eu vou cantar um hino que seja na igreja, meu irmão, você não pode aceitar a ideia de oferecer algo medíocre. Ah, mas é para o Senhor qualquer coisa vale. Não, para o Senhor é que tem que ser o melhor. Isso tem a ver o quê? Com voz afinada? Não exatamente. Isso tem a ver com aptidão técnica e cursos? Não é isso. Tem a ver com a decisão de que eu vou dar o meu melhor. É o meu melhor. Por que Jesus elogia a oferta da viúva, 2 moedinhas? É óbvio que a gente pegou só as 2 moedas para dizer, olha, pode ofertar pouca coisa, né? A gente pegou só as 2 moedinhas porque foi a parte que satisfez nosso ego. Estamos falando hoje de combater ego, mas a gente pegou a parte que satisfaz o ego. Mas por que Jesus oferece? Porque ele fala assim, olha, os outros podiam trazer ali, vamos colocar aqui em moeda brasileira, não foi, mas em moeda brasileira, poderia trazer 100 mil reais. Jesus falou, trouxe porque ele tem 1 milhão. Aquelas 2 moedas eram tudo daquela mulher. Não era só 2 moedas, era tudo o que ela tinha. Se eu só tenho 2 moedas, eu dou uma e guardo outra, afinal de contas é só a moeda. Mas ela deu tudo, ela ficou sem nada. Ela confiou naquele que dá semente ao que semeia, como Paulo vem ensinar lá na frente, segundo os Coríntios 9. Sabe, ela entrega tudo dela para Deus, meu irmão. A oferta ao Senhor, o louvor, a adoração, a oferta financeira, ou eu estou disposto a jogar tudo no altar, ou eu nem adianta entregar alguma coisa menor do que isso. Ou eu estou disposto a jogar tudo diante de Deus, sabe, cantar um louvor como se fosse o último hino a ser cantado na terra antes do arrebatamento, ou nem adianta eu ir lá para frente, aceitar a oportunidade, pegar o microfone, ou eu jogo tudo ou eu não jogo nada.
Paulo diz: eu agonizei uma boa agonia, eu comprei briga com o meu próprio ego, não, eu me joguei, eu fui lá e me lancei no altar. O que ele recomendou à igreja de Romanos, a igreja de Roma, em Romanos 12, ele fez por si próprio. Ele diz assim: não, eu fiz isso, eu me joguei no altar, eu me ofereci, eu agonizei por meu ministério, eu agonizei por uma vida de santidade, eu agonizei por estar mais perto de Deus, eu agonizei por viver o padrão do Senhor. E aí eu preciso trazer isso para nós. A gente precisa agonizar por nossa vida com Deus, a gente precisa ter agonia, a gente precisa sofrer uma agonia desesperadora, sabe, por uma santidade maior, por uma adoração mais profunda, por uma intimidade mais profunda, por uma mensagem que revele o que está no coração de Deus, por um louvor que leva as pessoas a adorar. Eu preciso agonizar para que a minha adoração seja a melhor que eu puder entregar a Deus. O que o Senhor combate lá em Malaquias 2? Leonardo está colocando assim que eu faço: não tem a voz muito boa, mas quando adora de coração para o Senhor, amém. O que o Senhor combate em Malaquias 2? A gente lê Malaquias 3:10, que diz assim, olha, desde Malaquias 3:8, o Senhor diz: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Eu te digo, nos dízimos e nas ofertas. E quando a gente lê isso, a gente tem a ideia de que aquele povo tinha parado de dizimar. Quando a gente lê Malaquias 3, do 8 ao 10, a ideia que passa em nossa mente é de que o povo não estava dizimando e ofertando, ao ponto de Deus chamá-los de ladrão. Só que quando você volta a Malaquias 1 e Malaquias 2, você percebe que o problema daquele povo não era falta de oferta, eles eram ofertantes. Não era falta de dízimo, acredite, eles eram dizimistas. Não era falta de votos, não, eles traziam voto. Ora, se eu estou te dizendo que o povo ofertava, dizimava e trazia voto, por que Deus está reclamando? Por que Deus está dando sermão para um povo que é ofertante, que é dizimista, que faz voto e que cumpre? A resposta é Malaquias 2, o Senhor diz: olha, vocês continuaram sacrificando, mas passaram a sacrificar o que? O cordeiro mais magro do rebanho, o cordeiro doente, o cordeiro manco, o cordeiro machucado, o cordeiro que já ia morrer, o cordeiro que não tinha mais serventia, o cordeiro que não foi vendido porque era manchado. Ou seja, eles estão ofertando, dizimando e cumprindo o voto, mas com coisas que não serviam mais para eles. A oferta de Caim e Abel: Caim vai lá e pega das verduras da sua lavoura. Aí alguém diz assim: não, Deus não aceitou porque Deus queria sangue. Irmão, Deus não é canibal, amém? Tem nada a ver com sangue. A oferta de manjares, ela foi estabelecida lá na frente na lei. Deus não vai te cobrar algo que Ele não te deu. Abel era pastor, mas Caim não, ele era lavrador. Ele tinha que oferecer a verdura mesmo, ele tinha que oferecer a fruta mesmo, era o que ele tinha. E Deus ia cobrar dele o que ele tinha. Agora, qual o problema? Abel pega da melhor das gorduras das ovelhas, ou seja, ele pega a ovelha mais gorda do rebanho. Caim, ele vai lá e pega da lavoura e traz para o Senhor. O problema não foi o que ele trouxe, mas a maneira como ele escolheu. Ele vai lá e pega qualquer coisa, o que está na frente. E Deus não se agradou do coração de Caim, por isso não se agradou de sua oferta. Deus não se agradou do coração de Abel, e por isso Deus se agradou do coração de Abel, e por isso se agradou de sua oferta. Então, queridos, às vezes você está sendo dizimista, ofertante, às vezes você canta no ministério de louvor, às vezes você prega na igreja, às vezes você está trabalhando. Eu já vou voltar para ler o comentário de minha esposa aqui. Bastante, seja bem-vindo, o pessoal que está chegando, fica com a gente. Às vezes você está fazendo tudo para Deus, mas você não agoniza por isso. Você não tem uma agonia de oferecer o seu melhor. Você oferece coisas medianas, você oferece um louvor raso, você não tem prazer nem no ensaio, você não tem prazer de dar o seu melhor, você faz tudo no raso, você faz tudo mais ou menos. Você vai pregar, você não se prepara. Você vai cantar, você não ensaia. Você vai dar um estudo, você não estuda para aquilo. Você vai para o culto, você não se consagra antes. Tudo que você faz é pela metade. E aí o Senhor chega para um povo ofertante, dizimista, que cumpria a voto e fala: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. A pergunta do povo é justa: Senhor, em que nós te roubamos? É uma pergunta justa. Eu sou ofertante, eu sou dizimista, o Senhor está reclamando de quê? O Senhor diz: não, isso que vocês trazem eu não recebo. Isso que vocês trazem eu não recebo. Por quê? Porque isso aí que vocês trazem é cordeiro manco.
Isso aí que vocês trazem não é fruto de uma agonia, vocês não agonizam por isso, vocês não se empenham por isso, vocês fazem o mais confortável possível. Muito cuidado com essas coisas. Deixa eu voltar aqui para ler o comentário da minha esposa, só completei o pensamento aqui para a gente voltar a ler. Me lembro que após algumas percas que tive no ano de 2018, algumas, né, filha? Uma filha, uma mãe, um irmão. Quando fui para a igreja e fiz o louvor normalmente, em uma dessas, alguém me falou que eu era muito forte. A minha resposta foi que a adoração era uma decisão. E eu havia decidido adorar. Aleluia. Independente da circunstância, a adoração deve ser a nossa decisão. Ela começou o ano, perdemos a nossa filhinha. Chega em setembro, ela perde a mãe dela. Chega em outubro, ela perde o irmão dela. Voltou de lá para cá e eu particularmente me preparei para dizer, agora ela vai entrar em depressão, a gente vai ter que procurar psicólogo, psicanalista. E ela volta para a igreja e começa a sentar aqui no púlpito do meu lado, que antes ela relutava em sentar. E depois disso ela começa uma fase de mensagens, de louvores, falando sobre Deus realiza sonhos, sobre Deus faz isso, Deus faz aquilo outro. E a gente se perguntava assim, de onde é que ela está tirando força? E a resposta dela sempre foi essa, adoração é uma decisão. Sabe, você não pode parar tudo que está... Parei de adorar por quê? Porque as coisas não estão do meu jeito, não, adoração é uma decisão. Adorar precisa ser uma decisão. É sacrifício, sabe, é você se jogar, é você ir lá e se apresentar. Você precisa agonizar pelo que você faz. Você precisa agonizar pelo que você faz, você precisa se combater para fazer o melhor. Hoje eu toco guitarra, eu toco na verdade alguns instrumentos, mas aqui na banda eu estou tocando guitarra até que Deus envie para a gente um outro guitarrista para eu ficar só no Ministério da Palavra. E diariamente eu preciso me preocupar em apresentar o melhor. Não posso simplesmente chegar aqui, belenguedem. O irmão que toca a bateria, que toca o baixo, que toca o teclado, a pessoa que canta, precisa ter uma preocupação de apresentar o melhor. Precisa agonizar pelo que faz. A minha função na igreja é limpar a igreja, não, você precisa agonizar para deixar perfeito. A minha função é ficar na porta, então se empenhe, diga, eu vou dar a melhor recepção que um visitante já recebeu em qualquer igreja desse país. Recepcione essas pessoas como se fosse o próprio Jesus chegando na igreja, leve até o lugar delas, sabe, dê-lhe boas-vindas. Hoje a gente não pode dar mais um abraço, pegar na mão, daqui uns dias a gente volta em nome de Jesus, mas leve até o lugar, saúde essa pessoa, pergunte se ela quer água, mostre onde é o banheiro. Nós precisamos agonizar por fazer o melhor naquilo que fazemos. Se você é cooperador, diácono, presbítero, pastor, agonize por ser o melhor da sua área. Sabe, você precisa ter isso em mente. Eu tenho que me empenhar em fazer algo sobrenatural. Ah, pastor, isso é vaidade. Eu lembro que um dia alguém falou isso comigo. A pessoa acho que entrou na página aqui da igreja, começou a ouvir minhas mensagens e ver os temas das mensagens. E ao invés de ser abençoado e transformado pelo que eu pregava, essa pessoa disse que isso era vaidade. Não, isso aí é uma vaidade. Toda semana querer levar uma coisa nova para a igreja, toda semana querer falar de coisas diferentes, isso aí é o ego inflado. Isso aí falou aquele monte de coisa típica de alguém que não gosta de ter trabalho. E a minha resposta é, o Senhor confiou em mim, eu não sei o porquê. Não sei até hoje o que Jesus viu em mim. Eu não faço ideia. Mas Ele me chamou, e se Ele confiou em mim para ministrar a palavra, eu vou mesmo entregar uma palavra meia boca, eu vou mesmo entregar algo sem profundidade. Se Ele confiou em mim para ministrar, se Ele confiou em mim para dar um dom que eu não mereço, que, sabe, eu nunca nem desejei. Eu, quando era adolescente, eu queria ser avivalista, eu achava que eu ia ser o cara que chegava aqui e botava todo mundo para pular, para girar, e um dia Deus, usando o presbítero Jackson aí de Onápolis, falou comigo, Deus vai te dar um ministério de ensino. Deus está virando a chave do teu chamado, daqui em diante Deus vai te usar em ensino. Eu falei, rapaz, isso aí não é comigo não, meu irmão, meu negócio é fogo. Ele disse, você vai ver o que Deus vai fazer. Sabe, se Deus virou essa chave, se Deus me entregou um ministério diferente, se Deus confiou em mim para isso, por que agora eu vou fazer isso pela metade? Por que agora eu vou chegar aqui? Então não é vaidade, meu irmão, é você decidir fazer o melhor. É você decidir que o que você vai entregar para Deus e para a igreja vai ser o melhor que você pode dar. Pode não ser o melhor do mundo, mas vai ser o melhor que você pode dar.
Vá no seu limite, entregue o melhor que você conseguir, porque é isso que Deus espera de nós. Passou um comentário aqui, acho que foi da irmã Isabela. Verdade, muitas vezes louvamos que independente das circunstâncias, Deus é Deus, mas quando as coisas apertam, escolhemos culpar Deus e abandonar o Evangelho. A gente prefere isso, né? Não, Deus, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Aí Deus vai lá e não faz, e diz, não, vou embora, não vou mais não. Sabe, Paulo usa egonismai, ele diz assim, eu me combati. Quando é que eu tenho que me combater meu ego? É nessa hora, que a coisa aperta, eu digo, eu vou abandonar tudo. E Paulo está dizendo, sim, em frente, decida agora, nesse momento de aflição, o que você vai fazer. Decida agora, nesse momento de aflição, como você vai se comportar. Decida agora, nesse momento de aflição, como é que você vai se portar, se você vai desistir de tudo, se você vai parar tudo, ou se você vai decidir adorar, se você vai decidir exaltar a Deus. Não é no momento de bonança, queridos, que nós somos testados como adorador, é muito fácil. No momento de bonança, adorar é muito tranquilo. Sabe, no momento de bonança, louvar, é algo muito simples. Agora, o difícil é adorar a Deus no momento de dificuldade. Difícil é fácil cantar um hino da Cassiana, dizer, então louve, está chorando louve, precisando louve, está sofrendo louve. Não, é fácil cantar o hino, o difícil é fazer isso. E deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não vai conseguir louvar no momento da aflição. Talvez você não vai conseguir cantar na igreja no dia de lágrimas. Talvez você não vai conseguir chegar lá na frente e cantar animado, alegre. Não, a gente enfrenta. Jesus no Getsemane, ele disse aos discípulos, minha alma está profundamente angustiada. Ele foi orar e chorar. Jesus chorou no pé do túmulo lá de Lázaro. Sim, a gente passa por isso. Jesus ficou cansado, a Bíblia diz que ele parou lá no poço da mulher samaritana, exatamente porque ele se cansou da viagem. A Bíblia diz que Jesus pediu aos discípulos para comprar pão, porque ele estava cansado. Ele tinha um propósito espiritual sim, mas fisicamente ele parou ali porque estava cansado. A Bíblia é muito clara. Então é normal, a gente cansa. A gente também, eu posso até fazer uma live disso aqui, talvez sábado que vem ou futuramente, vai pensar nisso aí, talvez o próximo sábado. O ministério também cansa. Sansão, quando ele está combatendo os filisteus, ele disse que ele desejou a morte de tão cansado que ficou, e era o homem mais forte do mundo. Acontece, o ministério também cansa, sabe, mas talvez você não vai conseguir chegar na igreja e cantar alto, mas você precisa decidir para a igreja, nem que seja para ficar 2 horas de joelhos chorando, mas você vai estar na presença de Jesus. Se é para chorar, chore na presença dele. Vai ter dias que você vai dormir de angústia na oração, tem coisa que é até perigosa falar. Você vai ajoelhar para orar em casa de tanta angústia, você vai dormir, você vai dizer, meu Deus, eu não orei. E você não percebe que até aquele sono foi o Senhor te colocando no colo dele, dizendo, calma, deixa eu te fazer um cafuné, te deixar um pouquinho aqui. Pastor, isso é possível? Olha para o Éden, Deus deu um sono profundo em Adão para poder dar a ele uma companheira, porque ele estava só. A maior promessa que Abraão recebeu foi durante um sono profundo que o próprio Deus deu para ele, e ali Deus fez a maior aliança de que a geração de Abraão seria perpétua, a aliança de Deus com Abraão seria para sempre. Foi durante um sono profundo que Deus revigorou suas forças e da sua esposa para poder ela gerar um filho e nascer Isaac. Sim, Deus tem seus meios de trabalhar, e às vezes são meios que são bem desconhecidos pela igreja. Então, meu irmão, se é para dormir, dorme no colo dele, que é melhor do que você ir sonhar besteira em outro lugar. Às vezes, no momento de angústia, você não vai conseguir levantar a voz e ficar cantando, te agradeço por me libertar e salvar, não. Vai ter dias que você só vai conseguir chorar, mas ajoelha e chora no pé dele, no colo dele. Deixa ele te abraçar, deixa ele te fazer um cafuné. Talvez ele vai te colocar para dormir um pouquinho. Óbvio que isso não se aplica a você dormir em toda oração e achar que é Jesus te colocando para dormir. Não, pastor, eu descobri então que esse é meu mistério, que eu durmo toda oração. Meu irmão, se converte, vamos orar. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas, sabe, descansa em Cristo, queridos. Agonize por Ele, corra para Ele, independente da situação. Deixa eu ler mais 2 comentários aqui, a gente já finaliza agora.
Andressa Leonardo aqui, passamos por isso em 2017, perdemos um filho, minha esposa teve um AVC e ficou internada na UTI. Achei que quando ela estivesse recuperada, ela ia abandonar o evangelho, mas hoje vejo ela mais forte do que antes. Deus é fiel, aleluia. Viviane de Jesus, minha irmã, que tive essa experiência com Deus em um dia de angústia, Ele me fez adormecer. Deixa eu voltar aqui, passou o comentário. Ele me fez adormecer e quando eu despertei eu tinha tanta paz que nem eu entendia. Veja que isso é possível. Minha esposa colocando glória a Deus pela vida dela e de sua família, na frase aí do Leonardo, presbítero Leonardo. Então, queridos, combata um bom combate. Egonismai, calor, angona. Combata o seu próprio ego. Essa é uma agonia recomendável. Eu recomendo essa agonia. Paulo está dizendo, eu combati meu próprio ego. Isso foi excelente. Eu recomendo essa agonia. Combati o bom combate. Traz uma revelação muito maior por trás. Combati o meu próprio ego. Foi excelente. Eu recomendo, Timóteo, essa agonia. Eu te recomendo essa agonia. Ela é uma agonia recomendável. Então, se combata, se enfrente e corra para os pés de Jesus. Sábado que vem a gente está de volta às 5 horas da tarde, falando da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Obrigado a todos vocês que ficaram até agora. Você que ainda não compartilhou, compartilhe agora. Pastor, mas já acabou. Compartilhe. Em 24 horas aqui, queridos, mais de 300 pessoas assistem essas lives. Gente, você volta amanhã e vê as visualizações. Você volta daqui uma semana e veja as visualizações. Então, mesmo depois que acaba, compartilhe a sua rede social para os seus amigos serem abençoados. Se tem pessoas que você sabe que precisa ouvir essa palavra, copia o link, manda para ela no WhatsApp. Tá bom? Eu tenho certeza que a vida dessa pessoa vai ser mudada, vai ser transformada também. Deus abençoe. Até sábado que vem. E em fevereiro, a nossa escola de pregadores, o Centro de Formação de Pregadores, Palavra Verdadeira, entra em atuação. A gente vai com essas lives até janeiro. Final de janeiro, início de fevereiro, a gente já entra com o nosso curso fechado, né, no Centro de Formação de Pregadores, um curso de 6 meses. Eu ainda estou negociando alguns termos com o pastor Marivaldo, né? Eu estou querendo em um modelo, ele está querendo em outro, e a gente está conversando, e eu tenho certeza que vai ser bênção para o Ministério Reina Glória, vai ser bênção para todos os irmãos que querem pastorear e querem aprender de Deus e pregar a palavra de uma forma mais profunda. E eu tenho certeza que vai ser bênção para a glória do Senhor Jesus. Então se prepara, porque em fevereiro vem aí o Centro de Formação de Pregadores, Palavra Verdadeira, e vai ser abençoador para as nossas vidas. Deus abençoe, fica na paz e até sábado aqui.